se você fosse começar do zero, mas tendo o conhecimento que você tem hoje, quais seriam os seus primeiros passos para empreender? Então, e aí, Matheus, sabendo o que você sabe hoje, como é que você começaria tudo do zero? Rapaz, Deus não dá muita asa cobra, né? Rapaz do céu, olha, até tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. Primeiro, pessoal, vamos fazer uma colocação. Hoje eu saio de Ribeirão Preto, digamos que a gente resolve parar a minha empresa, aí eu parei, vamos montar o teatro aqui, né? Boa. Parei, só que me dá 5 minutos aqui, eu falo, nossa, eu tenho que voltar para a estética automotiva. Primeira coisa, pessoal, qual que é o público que eu ia atender? Começa pelo público, definição do público. Digamos, cheguei numa cidade, qual que é o público que eu quero atender? Olha só a dica, hein, pessoal? Entendeu? Essa é o primeiro passo, hein? Beleza, eu quero atender tal público. Porque, pessoal, isso é o importante da sua empresa. Na minha visão, isso qual que é o cliente que você quer atender. Por quê? Paulo, baseado no cliente que eu quero atender, eu ia buscar conhecimento para saber o que aquele cliente ele gosta, qual que é o carro que ele tem, que isso aqui pelo público, você já tem ideia do carro que ele tem. Então, o que eu ia ter que buscar? Conhecimento de como eu ia atender esses carros, ou seja, como que eu ia fazer esses carros. Digamos que eu quero o público A, vamos dar um exemplo. Então, tem que aprender a trabalhar com alcântara, com fibra de carbono, com carro com muita parte com eletrônico, com vernizes duros, porque geralmente quando você pega o carro Mercedes, Porsche, Audi, carros de alto padrão, geralmente esses carros têm o verniz duro e alguns também, em compensação, têm um verniz muito mole e alguns têm uma camada de verniz muito fina. Por exemplo, se você pega uma Ferrari, essa Ferrari é um carro que ela foi fabricado para pista, esse carro tem uma camada de verniz mais fina um pouco, não é nem que ele é mais duro, nem que ele é mais mole. Então você tem que buscar essas coisas, eu buscar conhecimento sobre o tipo de carro que eu ia mexer. Baseado nisso aqui, que é o segundo ponto, ferramenta. Quais as ferramentas que eu investi? Que aí já entra na parte de, primeiro, conhecimento. Segundo, planejamento. Ferramenta, quais os carros que tem, onde esse público está, qual o bairro que esse público está, para eu estar mais próximo a ele, e a montar tudo isso aqui. Depois, o que eu ia fazer? Investimento. Aí sim, eu ia procurar um espaço, ia fazer um investimento em ferramenta, em equipe de marketing, todas essas coisas aqui para divulgar. Ia pagar uma equipe de marketing para divulgar com antecedência, já começar a criar aquela curiosidade, despertar o público que próximo a eles vai abrir uma estética de alto padrão. Então, primeiro, quem que é o público que você quer atender baseado nisso? Qual carros que eles têm e que você precisa saber para mexer no carro que eles têm? Ferramenta e onde que eu ia abrir. Mais ou menos essa linha de raciocínio. Então, quando você vai começar um negócio, isso eu falo também independente da área que você vai trabalhar. Primeira coisa, conhecimento. Você tem que ter conhecimento de onde você está entrando. Se você não tem conhecimento, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar um especialista para cuidar disso aqui para você. Segundo ponto, planejamento. Você planejar o que você vai fazer. Colocar no papel, anotar tudo. Terceiro, último, só que você vai fazer o quê? Um investimento. Isso aí, legal. Entendeu? Eu quero que vocês percebam, pessoal, no nível de conhecimento que o Matheus está trazendo aqui para vocês. E eu digo isso porque eu tenho conversado bastante aí com o pessoal do ramo e muitas pessoas acabam começando ou até mesmo já começaram o seu negócio, talvez não da maneira correta. Então, recapitulando aqui a sequência que o Matheus trouxe para a gente de como começar um negócio do zero no ramo da estética automotiva, é o seguinte. Então, primeiro o Matheus disse sobre a seleção do público. Então, repare que não é o público que vem até você quando você começa. É você que define qual público você quer trabalhar. Então, tem uma grande diferença, né, Matheus? Muito grande, tem uma grande diferença. Geralmente, as pessoas simplesmente pegam, abrem a empresa e esperam com que as pessoas venham até o seu lugar. Mas, na verdade, pessoal, olha a virada de chave que o Matheus está trazendo aqui para a gente. Primeiro, você define o público-alvo que você quer trabalhar, quer atrair para o seu negócio. E aí, se você preparar o seu negócio para isso, essas pessoas vão começar a chegar. Então, aqui tem uma virada de chave. Talvez, espero que vocês percebam, essa sacada para mim foi muito bom, Matheus. Mas isso é muito valioso, tá, pessoal? Então, anotem aí quem está assistindo essa aula aqui com a gente. Isso é muito valioso. Em segundo lugar, o Matheus falou, depois que você entender qual público você quer trabalhar, você pensar qual que é o tipo de carro que essas pessoas têm. Porque não adianta você sair fazendo cursos e cursos e mais cursos, se você definiu o público-alvo e aquele público tem um carro XYZ que exige um tratamento específico. Então, aí você vai buscar conhecimento para cuidar daquele tipo de carro, tá? Então, por isso que é muito importante você entender o carro que o cliente tem. Depois disso, olha só, em a terceira etapa, que você começa a pensar sobre ferramentas.
Então, eu vejo muitas pessoas, né, Matheus, abrindo um negócio, já sai comprando os equipamentos, já sai fazendo investimento, sem ter feito toda essa base, toda essa bagagem que você trouxe, né? Que é a definição do público-alvo e o entendimento do tipo de carro que esse público tem. Só depois que você fez tudo isso, aí sim você vai buscar fazer o seu investimento e também estruturar uma equipe de marketing para divulgar tudo isso. Então, essa seria uma sequência. Você trabalha junto com o seu marketing. Eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar esse público. Perfeito. Assim, entendeu?